Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, seja para todos sempre exaltado o nome do Senhor. Glórias a Jesus Cristo, porque Ele tem uma palavra nesse momento para cada coração. Não tenho dúvida que Ele vai falar, vai fortalecer, vai levantar as forças, vai animar, vai alegrar, vai refrigerar, vai fazer proezas no íntimo de cada um, que é o que faz melhor para o ser humano quando algo acontece dentro de nós. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me manda ministrar é sobre adoração. Ele falava muito comigo fortemente no dia de ontem para eu ministrar hoje sobre adorar na dor. Glórias a Deus. Vamos ver o que o Espírito Santo ele vai desenrolar através dessa mensagem. O certo é que muitas pessoas serão fortalecidas e entenderão muitas coisas, porque muitas vezes, óbvio, tem situações que não dá para entender e as perguntas ficam fortemente. Por quê? Por quê? Pois é, ele tem uma resposta. Além da resposta, ele tem a solução. Glórias a Deus. No Salmo de número 63, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. A sede muito forte que temos de Deus, que nossa alma grita pela presença de Deus. Todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus verdadeiro não conseguem mais viver sem Ele. De forma alguma. É algo que não tem mais separação, não tem divisão. É algo eterno. Glorificado seja Deus. Então, adorar a Deus, nós fomos chamados, primeiro chamado nosso é para adorar a Deus. Não há um servo mesmo de Deus que seja genuíno, que não tenha prazer em adorar Ele. Óbvio que os momentos difíceis, eles chegam e tentam oprimir, tentam ofuscar a verdadeira adoração. Coisas que muitas vezes são incompreensíveis, não dá para entender, não dá para muitas vezes até suportar. Mas o Senhor, Ele merece adoração, mesmo na nossa dor. Mas, por favor, não é uma adoração, algo, sabe, é algo decorado, algo superficial, algo externo. Não é isto. É uma adoração do nosso profundo. Independente da situação, adoramos a Deus. Rendemos louvores e glórias a Ele em todo o tempo. Louvado seja Deus. Óbvio que quando os momentos difíceis chegam e se instalam, não é fácil. Não é fácil suportar muitas dificuldades, dores, sofrimentos de várias áreas.
qualquer área da nossa vida em que haja uma dor, um sofrimento, é difícil. Nós precisamos pedir a Deus força para continuar. E, independente de todo o sofrimento, de toda a dor, não podemos perder a essência da adoração, de forma alguma. Porque maior do que tudo é Deus. Ele sim, tudo passa. O sofrimento passa, a dor passa. Sempre. E fica a presença dele. Então, não adianta imaginar que só deve se adorar a Deus na bonança, quando houver festa, quando tudo estiver caminhando bem, digamos assim. Não, a nossa adoração tem que ser quando as coisas estão difíceis, quando a dor está falando muito forte, quando precisamos do socorro de Deus e muitas vezes faltam as forças para clamar. É verdade, porque não tem ninguém que seja forte, inabalável emocionalmente. Então, nos vales pelos quais passamos e desertos, é difícil, é doloroso demais. Não podemos, de forma alguma, deixar de adorar a Deus em todos os momentos, dentro de nós, porque a natureza humana é tão terrível que ela tem uma tendência a murmurar, a reclamar, a querer até culpar Deus. É verdade, é terrível dizer isso e ouvir, mas é a verdade. Muitas pessoas, elas querem achar um culpado para aquilo, para aquele sofrimento. Que a pessoa estando no caminho do Senhor, chegará o momento da solução. Agora, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que adianta murmurar no coração contra Deus? Se Ele é tudo para nós, se Ele é maior do que esta dor, se Ele é com quem vamos estar eternamente, se a vida aqui nesse mundo sem Ele não vale nada, não tem sentido viver sem o Senhor. Tudo é uma ilusão, é uma aparência, são momentos felizes, mas a felicidade verdadeira é o Senhor dentro de mim e dentro de você, permanentemente, independente de como estejamos. Se estejamos no deserto ou no oásis, Ele merece ser adorado. Ele merece, mas tem que ser algo verdadeiro. Não pode ser algo superficial, porque Deus, Ele é onisciente, Ele conhece dentro de nós. Então não adianta, né, fazer assim trejeitos de adoração, falar até palavras bonitas, se dentro não é verdade isso. Por isso que nós sempre Deus deixou o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós temos que aprender com este livro.
porque este livro é a verdade que se cumpre. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse muitas pessoas que serviam a Deus sofrerem. Claro, umas abandonaram o Senhor, outras permaneceram firmes. Porque entenda, toda pessoa que murmura, ela chegará um momento que o vínculo com Deus acaba totalmente. Porque, na verdade, o que mais ela quer não é a presença de Deus, é a solução dos problemas dela. E Deus, Ele disse o quê? Amarás ao Senhor teu Deus de todas as suas forças, de todo o seu sentimento, todo o seu pensamento, todo o seu poder, toda a sua alma. Então, tem que ser Ele. Todo o restante vem, porque Ele é Deus de toda misericórdia. Agora, não adianta murmurar no coração e representar um papel que está adorando a Deus ali, mas que é tudo ali para uma aparência. Deus não aceita isso. Deus, Ele quer ver o que está no nosso coração, qual é a nossa intenção, o que fala mais alto dentro de nós. Será que quando passamos um momento difícil, será que vamos fazer o que em relação a Deus? O que vamos fazer? Se for algo impossível, que não esteja ao nosso alcance resolver, temos o Senhor. Ele é o Deus que faz milagres, o único. Então, nós temos essa direção, mas não podemos ver Deus só como alguém que vai resolver nossas causas. É muito mais do que isso, é muito mais profundo. A presença dele tem que estar tão forte dentro de nós que, mesmo que a gente não entenda o que está se passando, que a gente não esteja conseguindo suportar a dor, a gente continue o adorando em espírito e em verdade. Porque, por certo, alguma coisa ele fará. Eu não tenho dúvida. Imagine um pai da terra, o que ele não faz para ver um filho feliz. Agora imagine o Pai do céu, o Pai das luzes, o Pai das misericórdias. Então, se você está passando um momento difícil nesse momento, nessa fase da sua vida, adore a Deus no seu interior, lá nas suas entranhas. Adore o Senhor. Independente da situação, adore. Adore a Ele pelo que Ele é. Porque com Ele você vai estar para todo sempre. Tudo mais vai ficar aí. Ele é o amigo verdadeiro. Ele é o amigo das horas mais difíceis, é Ele. É Ele que te segura pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. Louvado seja Deus, é Ele que faz tudo isso, é Ele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, eu sei que tem momentos que são críticos e Deus nos permite passar para que tenhamos mais experiência com Ele, fiquemos mais fortalecidos e possamos ajudar muitas vidas. Porque já pensou
Se nossa vida fosse só um mar de rosas, o que seria de nós? Ficaríamos acostumados com esse mundinho aqui que não tem nada a ver conosco. E a presença de Deus? O que seria de mim e de você sem essa presença permanente, verdadeiramente dentro de nós? A Bíblia relata alguns casos de adoração em meio à dor. Óbvio que nós temos nossas experiências com Deus, muitas. Claro que sim, nos momentos de dor, que o Senhor estendeu as suas mãos para nós, quando estávamos o adorando em espírito e em verdade. Quando estávamos dizendo a Ele que, olha, Senhor, pode acontecer o que for, Tu és o meu Deus, Tu és tudo que eu tenho nesse mundo. O mais importante para mim é a Tua presença. O mais importante. Você pode passar o que for nesse mundo aqui. Não se esqueça de uma coisa. Você só não pode passar sem a presença de Deus. Porque, meu Deus do céu, não tem condições de viver aqui nesse mundo uma fração de segundo longe de Deus, de forma alguma. Mas óbvio que a Bíblia, nós temos os nossos testemunhos, mas tem os testemunhos da Bíblia que são poderosos, são fortes, e Deus os usa para nos fortalecer, para nos animar, para que possamos saber que, independente de qualquer coisa, Ele está conosco. O que Ele faz hoje, vamos entender depois. Óbvio que não é fácil passar momentos dolorosos, difíceis, de aflição, é muito difícil mesmo. Mas estar na presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade é maior do que tudo. Tudo. Esse momento difícil, não tenho dúvida, como Deus vive e reina para sempre, vai passar. Tudo passa. Mas a presença dele, debaixo do sangue de Cristo, jamais pode passar. No meu interior e no seu interior. É um relacionamento eterno. Eterno. Não há mais volta. Louvado seja Deus. Pois é, você lembra de Paulo e Silas, é algo que me toca muito ao coração. Eles foram presos injustamente e chegaram ali na prisão, tomaram muitos açoites. O corpo deles estava dilacerado de tanta, dos açoites. Você sabe que na ponta de cada açoite, que era feito de couro, na ponta havia fragmentos de ossos. Então, quando batia na pessoa, feria, sangrava. Eles entraram ali na prisão, nesse estado. E os pés presos num tronco. Foram lá para a cadeia, para a cela lá do fundo, que era onde ficavam os piores delinquentes, mais perigosos. Chegando ali, por favor, entenda isso.
Entenda isso, que quando nós adoramos a Deus, os momentos difíceis, meu Deus, são um estímulo para a gente adorar Ele ainda mais. Porque vemos a nossa pequenez e sabemos que temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é amor, um Deus que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Louvado seja Deus. E eles estavam ali, eles começaram, sabe, a fazer o quê? Imagine, servos genuínos de Deus, homens ilustres, dos quais o mundo nunca foi digno. Eles estavam ali, meu Deus, que coisa tremenda. Eles estavam ali adorando a Deus, orando e louvando a Deus, louvando hinos a Deus. Imagine isto. Eles ali como seres humanos, eles estavam padecendo na carne, mas o coração deles clamavam pela presença de Deus. A alma deles tinha sede de Deus, conforme nós lemos esse versículo. A minha alma tem sede de ti. Se a sua alma tiver sede de Deus e for verdade, nos seus momentos difíceis, jamais você vai murmurar contra Deus. Você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele tem resposta para tudo. Ele é a solução. Sempre. E eles estavam ali, imagine eles sofrendo dessa maneira. O que eles mais queriam fazer, eles estavam fazendo, adorando o Deus Todo-Poderoso, louvando, exaltando a majestade santa. Tremendo isto. Meu Deus, como precisamos aprender a adorar a Deus. Nada que seja metódico, nem mecânico, mas do profundo do nosso ser. Simplesmente porque a pessoa é verdadeira adoradora de Deus. Porque os falsificados, eles não adoram a Deus no seu interior. Eles representam. Mas lá dentro, muitas pessoas são contra Deus, porque querem o quê? As facilidades. Não aceitam passar lutas. Mas Jesus falou o quê? No mundo tereis aflição. É óbvio, quem é que quer passar luta? Quem é que quer passar sofrimento? Ninguém quer, mas não pode ser uma motivação para murmurar contra Deus. Está entendendo? Mas quando Jesus falou que no mundo tereis aflição, muitas pessoas não conseguem entender a profundidade desse versículo. E leva tudo, entendeu? Bota tudo ali naquela coisa da emoção. No mundo tereis aflição. É uma frase, é uma palavra dura. É verdade. Porque se você fizer uma enquete, ninguém quer passar aflição. Mas se Jesus falou que teremos aflição nesse mundo, temos que entender. Passaremos pelos momentos difíceis. Momentos de dor, de sofrimento, de angústia. É tanta coisa. Porque está escrito isso. E a palavra de Deus
ela tem que se cumprir. Se está escrito que no mundo teremos aflição, não adianta a gente pensar que aqui, né, será só flores, só alegria. Não, vem as lutas. Mas o Senhor falou que lá em Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. O que quer dizer água e fogo aí? Aflições, dores, momentos difíceis, que só Deus resolve. Então, quando Paulo e Silas estavam ali, entenda, eles estavam ali inocentemente, eles estavam completamente inocentes. Mas eles não procuraram questionar o Senhor, nem reclamar, nem se justificar diante dos homens. Aqueles outros presos estavam todos os ouvindo cantar. Mas eles não procuraram dizer ali, contar o testemunho deles. Olha, nós estamos aqui, não fizemos nada, mas nós somos bons, tal. Não, nada disso. O negócio deles era com Deus. Eles começaram ali a louvar a majestade santa, entenda isso. No momento de extrema aflição e dor, eles adoraram o Senhor, você está entendendo? Não adianta, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque há muitos adoradores, até são em espírito, mas não são verdadeiros adoradores. Desculpe, não são adoradores em verdade. Eles sabem as qualidades de Deus, tudo que Deus é, mas não conseguem adorá-lo em verdade. É uma fachada. Isto aí é algo que se alastra pelo mundo, no meio dos crentes. Que tudo ali é como se fosse um bem bom, mas quando Deus olha dentro, porque entenda, o que chama a atenção de Deus é o nosso interior. É Ele que fala mais alto diante de Deus. Não são palavras bonitas, não são aparências assim de bondade, de santidade, de tal. Não, não é nada disso. Porque Deus, Ele conhece o que está dentro de nós. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem conhecer o Senhor, porque elas não entendem que Deus não olha a aparência. O que chama a atenção de Deus é o nosso coração, o que está dentro de nós. Porque Ele conhece os que o adoram, como Paulo e Silas ali, que a Bíblia diz que perto da meia-noite eles estavam louvando o Deus Todo-Poderoso, orando, você está entendendo? Os outros presos todos estavam ouvindo a adoração perfeita a Deus. E o terremoto chegou. O terremoto abalou a prisão e as portas de todas as celas foram abertas. Mas o Senhor, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Mas o Senhor deu tanta vitória àqueles dois homens de Deus, Paulo e Silas, que eles ganharam um carcereiro para Deus, para Cristo, com toda a sua família. Olha que testemunho. Quando passamos momentos difíceis, nós estamos verdadeiramente sendo testemunhas ali. O que está dentro de nós mais forte? É o que? Esse mundo? São os prazeres desse mundo?
são as coisas que muitos, né, batem o pé dizendo que querem ter e tem que ter. É isso que fala mais forte? Ou é a presença de Deus? E como é que fala mais forte essa presença dentro de nós? Só pode falar mais forte, só fala mais forte se nós o amarmos sobre tudo e sobre todos. Se ele estiver em primeiro lugar em nós, meu Deus, é impossível não adorarmos o Senhor. Porque o nosso interior vive para amá-lo eternamente. Claro, óbvio, os momentos difíceis estão aí, mas o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa parte sempre, o que cabe a nós. E vamos buscar a face dele. Buscar, pedir misericórdia a ele. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam todos os dias. Então, todos os dias, imagine, temos, meu Deus, a cota das misericórdias de Deus sobre nós. Meu Deus, é por isso que não somos destruídos nesse mundo que jaz no maligno. Pois é. Então, Paulo e Silas ali é um espelho limpo que nós precisamos olhar e dizer assim, olha, porque muita gente murmura contra Deus nos seus momentos difíceis e elas começam a argumentar, a colocar as qualidades delas para dizer que elas não merecem aquilo. Então, quando a pessoa diz que ela não merece aquilo, e por que está acontecendo aquilo com ela? Então, é muito perigoso isso. Porque tem gente que sabe murmurar de uma maneira bem sutil, que se a outra pessoa não tiver discernimento, vai pensar que a pessoa só está falando alguma coisa, só está desabafando. Mas não, ali, intrínseco, está contra Deus. E tem pessoas que abrem o coração completamente, abrem o coração para outra completamente, derrama a sua alma, e em nenhum momento a murmuração, porque o seu interior é de um verdadeiro adorador. Por isso que nós que servimos a Deus, que queremos estar com Ele eternamente, que é uma escolha, nós temos que buscar a presença de Deus para termos discernimento espiritual. Porque senão a gente fica enganado, confundido, achando que todo mundo adora a Deus, que aquilo ali não é uma murmuração, não. Aquilo ali a pessoa, tem gente que sabe falar contra Deus de forma tão sutil que só alguém que esteja no Espírito mesmo para captar a malícia daquelas palavras. É incrível. E quando captamos, temos que dizer à pessoa a verdade. Por quê? Porque a pessoa vai procurar se consertar, se ela quiser estar na glória com Deus eternamente. Nós não podemos usar de uma fachada com ninguém, falando palavrinhas bonitas, concordando com os erros das pessoas. Porque vamos ser cobrados lá na frente. Deus quer que a gente fale a verdade. Nós podemos até ser pessoas que, às vezes, alguém pode até não gostar, porque ouviu a verdade. A verdade muitas vezes dói, mas ela liberta, ela cura, ela restaura, ela salva. Então, louvado seja Deus. Mesmo que a pessoa ela esteja ali sutilmente murmurando contra Deus,
Quem está do outro lado e que captou isso, tem que dizer a verdade, porque a pessoa, ela só é liberta pela verdade. Não adianta a gente querer agradar o ser humano. Quem temos que agradar é Deus. É a Deus. Quando agradamos a Deus, vamos agradar todos quantos o amam. É incrível isso. Há uma identificação. Pois é. Óbvio que na Bíblia tem os verdadeiros adoradores, Moisés, meu Deus, Abraão, Jesus, que homem, meu Deus. Homens que Josué, homens guerreiros, homens valentes de Deus, homens que adoram a Deus por toda a eternidade toda. E um dos homens que fala mais forte na Bíblia, talvez seja a adoração que mais toca na gente, é Jó. Quando Jó estava passando aquilo tudo, olha, ele começou a sofrer, perdeu os filhos, perdeu todos os bens. A mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Jó ficou gravemente doente. Olha só. Os amigos de Jó, sabendo da situação de Jó, foram vê-lo, os 3 amigos. Quando olharam para Jó, não o reconheceram. Jó estava completamente desfigurado pela doença, pelo sofrimento. Pois é. E os amigos dele começaram a chorar. Ficaram 7 dias em silêncio, sem palavras diante da dor de Jó. Você está entendendo? Jó ali, a Bíblia diz, em Jó 1:20, se não me falha a memória, que Jó se lançou por terra e adorou. Louvado seja Deus, meu Deus, que palavra tremenda. Ele adorou a Deus. Adorou, ele perdeu tudo. Ele perdeu a alegria. Perdeu tudo. O que Jó tinha somente era a presença de Deus. Até aqueles amigos que poderiam consolá-lo foram ali acusar Jó. Dizer, olha Jó, você é o culpado por estar sofrendo porque você está pecando. Você está entendendo? É verdade. Assim é quando aquele que serve a Deus passa um momento difícil. Muitas pessoas não conseguem entender. É um rebuliço, é um trabalhar, é um redemoinho ali para coisas tremendas acontecerem. Então Jó ali, ele estava, entre aspas, humanamente falando, no fundo do poço, mas algo que ele não perdeu, a presença de Deus, a essência da adoração que estava dentro dele, dentro. E ele disse em um certo momento, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você está entendendo? Jó, por que Jó estava sofrendo? Jó cometeu algum pecado, alguma iniquidade? Não. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto. Deus que falou e se desviava do mal. Jó, ele tinha, meu Deus, Deus deu esse relatório de Jó. Jó era um homem íntegro. Mas havia uma luta no mundo espiritual ali. Porque Satanás, ele disse a Deus, olha, Jó só serve
só serve a ti porque ele é rico, porque está tudo bem na vida dele. Então Deus, para mostrar a Satanás que Satanás é o pai da mentira mesmo e tudo que ele diz é podre como ele, Deus deixou Jó perder tudo. Depois Satanás voltou e disse, e aí quando Satanás viu que Jó adorou a Deus, ele disse, olha, toque nele, se você tocar nele, você vai ver que ele vai te negar. Ele disse, pode tocar nele, só não toca na alma dele, que simboliza aí o espírito, a salvação eterna. E Jó ficou sem nada e sem saúde. Louvado seja Deus. Mas ele adorou a majestade santa. Você está entendendo o que significa um verdadeiro adorador? Por favor, eu nunca gosto de levar ninguém a adorar a Deus. Adore a Deus. Eu acho isso assim tão, tão assim superficial. Adorar a Deus é algo muito profundo, é mais do que você falar as coisas. Adorar a Deus é você ter Ele dentro de você, verdadeiramente, e você ser feliz por causa dele dentro de você, mesmo você passando pela prova, pelo sofrimento, pela dor. É algo mais profundo do que tudo nesse mundo. Adorar a Deus, meu Deus, é algo que não são os trejeitos que dizem que alguém é um verdadeiro adorador. Não são palavras de bonitas, palavras rebuscadas. Não é isso, não. O verdadeiro adorador, ele é lá dentro dele, é algo mais profundo do que ele pode até imaginar. É nas entranhas dele onde Deus está, onde não há separação jamais, não há volta. Por que não há volta? Porque o verdadeiro adorador não quer mais volta. Ele quer prosseguir com Todo-Poderoso eternamente. Oh, glórias a Deus, seja exaltado o nome do Senhor para sempre. Não importa que muitos são falsificados, são mentirosos, muitos estão usando a Bíblia, usando o púlpito, usando os louvores, tudo isso, usando shows. Não importa que eles façam isso, que são falsificados, mentirosos. Não importa. O que importa é que nós temos que olhar para dentro de nós, dentro onde Deus vai, e nos examinar. Louvado seja Deus. O que fala mais forte dentro de nós? O que é nesse mundo que nós não conseguimos viver sem, de hipótese alguma? É a presença dele. Tudo mais, passa. O verdadeiro adorador, meu Deus, Jó. E no final, você sabe a história de Jó. Deus deu tudo o dobro a ele, deu vitória a ele em tudo. Teve 10 filhos, ele foi próspero, tudo isso, mas o que eu quero mais focar é no verdadeiro adorador, independente do que Deus vai fazer, porque eu sempre digo algo, porque eu creio nisso, porque a Bíblia diz que Deus sempre vai resolver os nossos problemas, sempre, sempre, de todas as ordens ele resolve. Mas o que Deus me toca para eu pregar é na adoração diante da dor, mas a verdadeira adoração. Não adianta adorar, falar palavras bonitinhas e o coração ali não ter nada a ver com aquelas palavras. O coração ali está revoltado, está rebelado contra Deus.
entendeu? Porque queria facilidades. Mas quando a pessoa não adora a Deus, ela sempre vai ser assim, vai querer cobrar de Deus algo que ela... Nem quem serve a Deus em espírito e em verdade, que é verdadeiro adorador, não tem merecimentos. É tudo pela misericórdia. É tudo pela graça de Deus. Pois é. Quantos homens, Pedro, meu Deus, foi preso louvando a Deus, Jesus Cristo, meu Pai, todos esses homens, Davi, quantas vezes Davi sofreu, padeceu aflições pelas maldades das pessoas, pelas traições, e Davi adorava. E o que me toca muito no rei Davi é quando o filho dele nasceu gravemente enfermo. Ele queria ter aquele filho. Ele queria que aquele filho, óbvio, permanecesse vivo. Mas Deus havia dito que ia levar a criança. Mas é sempre assim. Quem é que não ama um filho quando nasce? A pessoa se apega porque, meu Deus, é semente, é fruto ali. Pois é. Davi ficou 7 dias em jejum, com roupa de saco e de cinza no quarto, orando somente, buscando a face de Deus, para Deus salvar aquela criança. No 7º dia, Davi ouviu um burburinho e os servos dele estavam com medo de dizer a ele que a criança tinha morrido porque ele podia piorar a situação dele, porque nada ele falou durante esses dias todos. Davi disse, a criança morreu. Eles disseram, morreu. Sabe o que foi que ele fez? Meu Jesus Cristo. Ele se levantou e foi adorar a Deus. Entrou no templo para adorar a Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. E as pessoas ficaram impactadas. Como é que pode? A criança estava doente, ele estava mal. A criança morreu, ele está bem agora. É claro, Deus levou. Deus sabe fazer tudo perfeito e a gente não sabe. E o que aconteceu? Eu achei incrível essa história, é tão linda, que ele foi ao templo adorar. Imagine, 7 dias em jejum. A carne está acabada. A carne quer alimento, quer líquido, quer tudo. Depois que ele adorou a majestade santa, ele foi para casa comer pão, que quer dizer se alimentar. Sabe o que significa isso? Verdadeiro adorador. Porque ele podia ali dizer muitas coisas, né? Como muita gente diz. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus deixou isso? Quando acontece tragédias, quando acontece coisas horríveis, as pessoas, pode ver, uma boa parte delas ficam juntando as palavras, muitas vezes até com cautela, para culpar Deus. E outras dizem abertamente. Pois é, mas muitas dessas pessoas já abandonaram o Senhor e têm ainda a ousadia de culpar Deus por alguma coisa. Os homens abandonam a Deus completamente. E quando acontecem as coisas, eles canalizam para ofender o Senhor. Mas o bom é que Deus está vendo tudo e Deus sabe trabalhar na vida de cada um. Então, por isso que a Bíblia diz o que? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura. Por quê? Não acha fácil? Está difícil. Você pode até se chocar. Ah, pastora, mas tem tantos congressos, igrejas lotadas, tal. Pois é. Deus que conhece o interior. Por isso, você é um verdadeiro adorador.
Você é uma verdadeira adoradora. Não pare. Independente do que você esteja passando hoje, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, pode ser que você esteja até chorando aí. Mas eu quero lhe dizer aqui, independente de tudo, adore a Deus dentro de você, nas suas entranhas, nas suas profundezas, adore a Ele. Não deixe nada disso aí tocar na sua adoração a Deus. Não deixe vir a murmuração ao seu coração. Quando tentar vir a murmuração em seu coração e você sabe que não é de você aquilo, que é Satanás lançando seta, você repreenda Satanás, se possível, audivelmente, que ele está esmagado debaixo dos nossos pés pelo poder que há no nome de Jesus. Ele está derrotado pelo poder do sangue da nova aliança que está sobre a vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Se o seu coração é de um verdadeiro adorador e Satanás quiser lançar dardos inflamados, setas, flechas, você vai repreender ele com autoridade, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Ele vai ficar envergonhado e confundido e derrotado como ele é eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você se lembra quando a Bíblia diz, voltando em Paulo e Silas, que eles estavam louvando ao Senhor, não foi isto? A Bíblia diz uma palavra que é tremenda. De repente. Porque a pregação de hoje, deste momento, é a pregação do verdadeiro, para aquela pessoa, é sobre o verdadeiro adorador, que adora a Deus na dor, mas adora no seu interior, nas suas entranhas. E lá, em Atos 16, a Bíblia diz que quando eles estavam cantando e louvando a Deus, adorando ao Senhor, ao Todo-Poderoso, a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que abalou tudo ali. Você está entendendo? A solução é a consequência da sua adoração. Entenda isto. Não vai adiantar questionar, ficar procurando, entendeu? Muita gente, às vezes, ela se exalta muito diante de Deus. Não. Imagine a gente se exaltar diante de Deus. Quem somos nós? A Bíblia diz que Deus procurou e não encontrou um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não podemos ir diante de Deus e declarar que merecemos isso ou aquilo. Temos que adorar e suplicar, pedir, rogar, clamar, implorar a Ele pelo socorro, porque o socorro vem. Mas o mais importante, entenda, o socorro vem, mas não é aquele socorro que vem que vai te deixar você de pé. Você está entendendo? Não é. Quem vai te deixar de pé é a presença de Deus dentro de você, dentro. Todas as bênçãos que Deus lhe der, todas as vitórias, todas, não te deixarão de pé. Nenhuma. O que te deixa de pé é a presença de Deus verdadeiramente dentro de você, nas suas entranhas, sem divisão. É comunhão profunda, permanente. É você e Deus, um só. Você está entendendo? Pois é. A bênção, a vitória, a resposta, a solução, ela vem. Eu digo isso sem nenhuma dúvida. Diante do Espírito Santo, eu digo isso
com absoluta certeza. Mas o foco é a verdadeira adoração dentro de nós, dentro de nós, adorarmos a Ele na dor. É tremendo demais, é tremendo. Seja exaltado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se fortaleça na presença dEle. Se fortaleça. Não aceite menos do que ser um verdadeiro adorador de Deus. Não aceite. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que o Espírito da Verdade tem para você nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.